O Câmara Nova debate neste mês o tema rodeio. O convidado de hoje é o advogado e diretor jurídico da ONG Nature Vitae, José Hermann Schroeder. Bem-vindo ao programa. Convidamos também o vereador autor da lei a favor do rodeio em Bauru e, por motivos pessoais, ele não pôde comparecer. Começaremos o programa de hoje assistindo a algumas cenas de rodeio. A nova onda sertaneja e o fato de um dos maiores rodeios do Brasil ter tido problemas com a justiça trouxe de volta uma discussão antiga: o tratamento dos animais na festa dos peões. As instituições de proteção acreditam que os bois e cavalos sofrem durante a apresentação na arena. Um dos principais argumentos é de que o laço que envolve o corpo deles machuca o intestino e a região genital dos bichos. Para os peões, o utensílio só faz cócegas e ainda justificam que a montaria dure apenas 8 segundos. Afinal, rodeio maltrata os animais? Dr. Hermann, o senhor acredita que a prática do rodeio é um risco para os animais e para os peões? Eu não acredito, eu tenho certeza que é um risco. E essa certeza é dada pela própria lei, que diz que o peão ele é um atleta profissional, e, ao mesmo tempo, a lei já prevê que, em caso de morte, ele receberá em torno de 200 salários mínimos. A família receberá 200 salários mínimos. Então, esse risco já é implícito. Risco para os peões. Risco para os animais, isso é outra evidência, porque os animais acabam morrendo, acabam sofrendo fraturas. Só que o risco é mais do que isso. O risco é para a coletividade, para a comunidade. O nosso país ele vive um momento de abandono da saúde pública. Isso é notório. Basta abrir os jornais, basta você acompanhar os noticiários. Então, o abandono da saúde pública faz com que uma cidade como Bauru, nós tenhamos doenças que nós pensávamos que essas doenças já tivessem sido eliminadas. Nós temos a leishmaniose, nós temos uma série de outras doenças aqui em Bauru, que todos sabem. E os animais participantes de rodeios, eles rodam o estado de São Paulo, eles rodam o país. Então, eles agem como um vetor de transmissão da doença. Por isso que o Código Sanitário do Estado de São Paulo, ele proíbe a realização de rodeio dentro de zona urbana. E o que nós temos visto? Os rodeios são feitos dentro de zonas urbanas. Aqui em Bauru é um exemplo clássico. Então, esses animais trazem uma série de doenças, trazem consigo carrapatos, e isso vai disseminando uma série de doenças. Então, o risco não é só para o peão, o risco não é só para os animais, é para a sociedade, a coletividade. O peão pode ser considerado um atleta? É bastante engraçado essa situação, né? O peão, um atleta. Né? Se nós buscarmos a definição de atleta, a gente vai ver que tem pouca relação com o peão. Ocorre que existe uma lei federal. Se a lei federal determinou que ele é, por efeito de lei, um atleta, então ele é um atleta. Entende? Só que ele é um atleta que tem preço. Porque caso ele venha a falecer, a família receberá 200 salários mínimos, que daria hoje pouco mais de 100 mil reais. Esse é o valor desse atleta. Com certeza. E agora falando sobre o rodeio aqui em Bauru, a festa do rodeio, a festa do peão, traria investimentos para a cidade? Isso faria a cidade crescer? Então, né, isso daí me remete a uma situação bem antiga, a época da escravidão. Os escravos, eles traziam um fator agregado de valor, né? Então, até existiu um movimento contra a libertação dos escravos, porque os escravos, sem os escravos, o Brasil não iria para frente, eles trazem um benefício muito grande. E existia uma lei, e era legal a escravidão. A coisa do rodeio é a mesma coisa, porque o rodeio, ele agrega valor, ele traz dinheiro para a cidade. Muito bem. O rodeio. Quando vem um rodeio para a cidade, você verifique junto à Polícia Civil o número de boletins de ocorrência.
como há um aumento substancial de ocorrências, né, de criminalidade, veja bem, de problemas com alcoolismo. E outra coisa, o rodeio, ele traz shows, então a maior parte das pessoas não vai lá para ver rodeio, vai lá para ver os shows, os artistas da mídia, né? Outras atividades, então, show de paraquedismo, show disso, daquilo. É uma festa do peão, quer dizer, rodeio seria o quê? O rodeio seria somente montaria em animais. E, na verdade, a gente vê que não é só isso, né? Então, se torna realmente uma festa onde eles vão agregando uma série de coisas, né? Que foge daquela história de rodeio. E o rodeio, ele fere a Declaração Universal dos Direitos dos Animais porque ele tira a dignidade do animal. O homem tem, pela essa declaração, o homem tem o dever de proteger o animal. E ele expondo o animal daquela forma, nessa prática de montaria, tira a dignidade dele. Exatamente. Foi uma reunião em Bruxelas, na Bélgica, há 32 anos atrás, que foram feitos os estudos, que daí surgiu realmente a relação, né, dessa lei de proteção animal, né, que foi depois editada pela Unesco, que são os direitos universais dos animais. Então, veja bem, é uma coisa bem antiga. Se fala em rodeio, rodeio nos Estados Unidos. Qualquer estado dos Estados Unidos desenvolvido é proibido. Pensilvânia é proibido o rodeio, proibido. Se você pegar qualquer estado desenvolvido dos Estados Unidos, Califórnia, é proibido, absolutamente proibido. Quer dizer, o rodeio ele se restringe aos estados mais pobres dos Estados Unidos. Por exemplo, o Texas, né? Então, mas é cultura brasileira. Não, não é cultura brasileira. Cultura brasileira é o gaúcho. Cadê o gaúcho, a cuia? Cadê o gaúcho? Cadê o homem do Pantanal, né? Com seus animais chucros? Cadê o boi-bumbá? Cadê a nossa cultura, que ninguém mais sabe? Isso é nossa essa coisa cultura. Americanizada. Isso. Agora vem lá um cara vestido de americano, uma coisa ridícula, entendeu? Que não tem nada a ver com a nossa cultura e eles querem impor isso daí. Não, isso é cultura, entendeu? Então, isso agride não só a questão cultural, mas agride a questão dos animais, é evidente. Isso daí é óbvio, isso é evidente, né? Agride, inclusive, as próprias leis brasileiras. Porque o Estado de São Paulo é pródigo em ter uma série de leis de proteção animal. E todas são agredidas sistematicamente, porque é uma questão de hierarquia de leis, a lei federal se sobrepõe à lei estadual, então existe essa lei dizendo que o peão ele é um atleta e que o rodeio é uma manifestação cultural, que é uma balela, né? Mas é evidente que isso daí, a nossa sociedade ainda é incipiente em termos culturais. Então, você leva. Agora, as sociedades mais desenvolvidas do mundo já superaram, já passaram dessa fase, né? Quer dizer, eles não vão atrás disso. Isso realmente é um atraso, né? E a gente pode reparar a grande evolução no mundo, né? Agora, a questão das touradas na Catalunha, quer dizer, um trabalho maravilhoso que foi feito lá. Quer dizer, então, essa é uma questão realmente cultural e o brasileiro não está preparado. Realmente não está preparado. E o homem, por natureza, se considera um predador. Ele acha que ele tem o direito de comandar tudo que ele queira, que tudo que existe é para servi-lo. Como lidar com essa situação do homem se considerar maior que tudo? Então, essa pergunta é muito boa. Porque nós temos que saber o seguinte, quem veio habitar primeiramente o planeta Terra? Foram os animais. Os homens vieram depois dos animais. Os homens vieram depois dos répteis, dos pássaros. Os homens foram os últimos. Então, esse planeta pertencia aos animais. Se você pegar do ponto de vista teológico, você pega na Bíblia, está escrito lá, foi dado ao homem reinar sobre os animais. Mas as pessoas não sabem o significado de reinar. O que é reinar? O que é um verdadeiro rei? O que ele faz com os seus súditos? Ele zela, ele cuida, ele protege. Um verdadeiro rei. Ele zela, ele cuida, ele protege. Não explora, né? Ele não explora, ele não maltrata, ele não mata, ele não judia. E o que nós vemos? O homem querendo ser superior aos animais. Não é superior aos animais.
Em força, ele perde para a maior parte dos animais. Né? Os 5 sentidos do homem são incipientes. Um cachorro consegue ter um faro 200 vezes superior ao do homem. Uma águia consegue ter uma visão 500 vezes superior ao do homem. Inteligência, eu estou para dizer para você, existem muitos animais muito mais inteligentes que o homem. Muito mais. A baleia é um exemplo. A baleia é um exemplo. Né? A ciência ainda não chegou lá, mas é muito mais. Então, dizer que o homem é superior, isso é ridículo, isso realmente é uma incapacidade, isso realmente é uma falha estrutural. É uma falha estrutural. Né? É uma questão também, volta na questão cultural. Os países mais desenvolvidos, que têm as populações mais desenvolvidas, preservam seus animais. Né? A história dos estados mais desenvolvidos nos Estados Unidos. Tem uma legislação própria, impede os rodeios, impede os circos. Aí eles têm que vir para onde? Para o Brasil. Tem que vir para o Brasil, porque não tem mais espaço. Né? Para onde as leis podem ser violadas com onde facilidade. As leis podem ser violadas, podem ser transgredidas. Né? Porque, agora, não, porque o rodeio traz dinheiro. Ora, tráfico de droga traz dinheiro, prostituição traz dinheiro, tanta coisa traz dinheiro. Né? Se nós pensarmos desse jeito, então, vamos voltar à escravidão, vamos voltar a fazer tudo que dá dinheiro. Né? Quer dizer, nós temos que pensar na licitude das coisas. Quer dizer, isso é uma agressão contra o próprio homem. Na medida em que você agride os animais, você agride o próprio homem. E você acredita que as raízes da maldade da nossa sociedade estão na forma como nós tratamos os animais, por acreditar que eles são inferiores a nós? Então, eu sou advogado, evidentemente, e nós temos interesse na questão dos homicídios, por exemplo. Então, a gente vai lá, estuda o homicida. Né? Qual a característica do homicida? E aí a gente entra no serial killer. Aquele homicida em série. O que será que ele tem? O que será que ele pensa? E a gente passa a analisar a vida desses homicidas e a gente repara que eles tiveram uma escola. Era escola de maldade com animais. Então você pega, o que ele fazia em casa? Ele matava o cachorrinho, ele matava o gatinho, ele fazia... Quer dizer, aquilo foi uma escola de maldade. Então, evidentemente, é intrínseco essa maldade. Quer dizer, quando você maltrata um animal, você maltrata a humanidade. Você maltrata um ser vivente. Quer dizer, é algo muito maior. É algo muito... Outra coisa, os animais, essa história de falar que animal é irracional, esse é um conceito de uma época primitiva, entende? E que vem até hoje. Os animais são irracionais. Irracional, aquele que não pensa, os animais pensam sim, e tem raciocínio. Né? Um cachorro pensa, tem raciocínio, tem sentimento, sonha, chora, sente dor, sente fome e defende a cria dele, com unhas e dentes. Então ele sabe quando ele está abandonado. Quer dizer, então, esse é um conceito que caiu por terra. Hoje, qualquer estudioso do assunto sabe que os animais têm uma racionalidade, sim, diferente do homem. Os animais falam numa linguagem diferente do homem. Mas eles falam, eles se comunicam. Né? Então, essa é uma realidade. E agora, falando assim, voltando mais ao termo técnico de rodeio. Eles dizem que o touro é um animal privilegiado, um touro de rodeio, porque ele trabalha apenas 8 segundos e ele tem todo um tratamento especial. Mas e todo o fato do treinamento que acontece até ele chegar nesse ponto, a ser um touro de rodeio famoso? Qual o processo que ele passa até chegar nesse ponto? Então, é lógico que os promotores do evento, eles têm os argumentos deles. São argumentos pífios, ridículos, mas que conseguem motivar a massa de pessoas menos esclarecidas. Né? Então eles falam, 8 segundos, mentira, mentira. Esse touro tem que ser transportado de um local onde ele estava até o rodeio. São dias, em locais confinados. No rodeio é um som absurdo, a quantidade de decibéis é uma coisa horrível, altamente prejudicial. Esses animais estão expostos a esse som. Esses animais, eles vão se movimentando através de choque elétrico. Você não vai falar para o boizinho, vá até lá, por favor. É choque. Então, eles têm um estresse violento.
E depois, tem uma série de artifícios que são colocados para esses animais. Então, cortam a alimentação para que ele fique mais arredio, passam produtos nos olhos para que ele tenha dificuldade de visão, usam apetrechos para prender a genitália do animal. Não, porque o animal pula. Isso é ridículo. E o que me chama a atenção são profissionais veterinários que vão lá ainda dar um parecer. Então, é o tipo de profissional realmente que deveria pensar um pouco mais. Deveria realmente lembrar daquele juramento que ele fez no dia da formatura dele, fazer uma releitura daquele juramento, tá? Para ver se ele continuaria com esse tipo de atividade, né? Fazer uma análise de onde que tem rodeio. Só nas zonas mais primitivas da humanidade. Só nas zonas mais pobres da humanidade. Zonas mais pobres da humanidade. Quer dizer, você não vê rodeio na Europa. Você não vê. Você vai ver lá um show, você vai ver lá artistas, você vai ver lá uma orquestra sinfônica, mas você não vai ver lá um rodeio. Assim como não vê mais circos. Então é uma questão para se pensar isso daí. Certo. E, assim, existe o rodeio aqui no Brasil, é um fato,